Bom dia. Bom dia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Amém? Amém. Todos acharam? Nós vamos ler o versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Hoje vocês, ao vir para cá, vocês viram o dia bonito que está, né? Sim. Quem criou O Senhor, essas coisas? Deus. Será que a gente teve algum dedo nisso? Vocês têm certeza? Amém. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos formou. O Senhor conhece. E algo tão tremendo que o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. Que maravilhoso, Senhor. Que nós possamos nesta manhã, Senhor, estar atentos à Tua voz, Pai. Amém. Por isso eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, aquieta o nosso coração, abra os nossos ouvidos, queremos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Queremos Te ouvir, Senhor. Fala o nosso coração, Pai. Que a Tua palavra, Pai, venha de encontro a todos os nossos anseios, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas decepções. Amém. Que em Ti possamos encontrar guarida. Em Ti possamos encontrar descanso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Eu queria dar um tema para essa mensagem nessa manhã. Como anda a nossa imaginação? Queridos, há algo muito importante que eu vejo que esse texto nos traz à mente. Como que a gente está cuidando do nosso olhar, da nossa imaginação, dos nossos sonhos? Como que a gente está preservando? Como que a gente está alimentando? Como que a gente está cuidando? Tem um detalhe, né? Talvez o Cláudio aqui possa até dizer melhor que eu, né? Mas a mente trabalha em sintonia com o subconsciente. Na mente a gente tem domínio, mas no nosso subconsciente não. E o que alimenta o nosso subconsciente é o que a gente alimenta a nossa mente. E para mim isso é extremamente sensível. Porque o nosso subconsciente no fim acaba sendo alimentado pelas nossas sugestões. Ah, Chico, mas isso não tem nada a ver. Amados, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque vocês sabem qual é uma doença dos nossos dias? É a doença da mente. A nossa mente está extremamente acelerada. Extremamente ocupada. Por isso vem uma pergunta interessante. Para onde a gente tem olhado? Porque onde nós temos fixado o nosso olhar é onde a gente está alimentando a nossa imaginação. Aí o que acontece? As dificuldades se tornam um gigante. Às vezes situações se tornam barreiras intransponíveis. A gente não consegue ver além das nossas dificuldades.
Mas eu queria dizer algo para você nessa manhã, que Deus está nos desafiando a gente subir em cima dos gigantes e olhar para as respostas do Senhor, porque as respostas do Senhor estão além dos gigantes, além das barreiras. Com o Senhor eu posso saltar as muralhas, vencer as tropas. Aleluia. Se lembram desse cântico? Posso vencer uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Com Ele não tem mais condenação. Posso vencer uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Precisa, amados, parar um pouquinho de ficar buscando informação, porque com o advento, né, da internet, eu estava assistindo um podcast essa semana e a pessoa falou assim: mais um pouco a televisão não vai existir mais. Não a TV em si, mas a programação da TV está... Porque quantos aqui assistem? A maioria está nos streamings, está nas mídias, né? Netflix, ou nos canais, né? Por quê? Porque a gente quer sempre ter... Está acontecendo uma guerra, a gente quer ver full time. Só que a gente está vendo pessoas sendo explodidas, pessoas sendo mortas. E como fica a nossa imaginação? Será que a gente consegue cantar esse cântico com fé? Porque como está o nosso interior? Nós não precisamos apenas de informação, mas nós estamos precisando de transformação. Quando a gente coloca toda a nossa confiança no conhecimento, mas sem buscar a generosidade, a graça, a formosura do Espírito Santo, a gente fica raso. Porque a gente deixa de crer no sobrenatural. A gente deixa de crer no impossível. Porque a gente começa a ficar racional. Aí Deus vem e fala algo, a gente fica, mas será? Porque a gente não consegue mais entender que o Senhor está no controle. A gente precisa ser transformados segundo o Senhor nos ensinou. Vocês se lembram? Mateus 28, às vezes a gente pega e fala assim, a gente fica só aí de fazer discípulos, mas ele diz algo ali, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. Aí, esses dias eu tenho até comentado já com os irmãos, perdão se eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que é muito importante. Porque quando Jesus falou assim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos... Por quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender. E precisamos permitir ser ensinados. Porque a palavra de Deus precisa nos transformar. Então, a gente não precisa apenas do conhecimento, mas a gente precisa de ensino. E ensino que nos leva a um bom proceder. Porque se você parar e ficar só na questão do ensino, o ensino às vezes nos deixa mais distante daquilo que é a vontade do Senhor. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mais uma vez, não basta informação, a gente precisa de transformação. Amém.
Amém. Precisamos ser transformados. Não adianta a gente querer ter só luz aqui. Precisa ter fogo aqui. Aqui precisa queimar. O coração precisa ser cheio da presença do Senhor. Queridos, conhecimento sem a graça do Senhor gera soberba. E uma soberba, não só uma soberba assim, eu sou bambam, eu sei tudo. Essa soberba acaba sendo opressora, porque ela acaba determinando o meu pensar, o meu agir, o meu falar. E nós precisamos cuidar disso. E eu queria nesta manhã destacar alguns pontos importantes acerca de como nós temos alimentado a nossa imaginação. Aí você pode pensar assim, Chico, mas por que imaginação? Amados, o Senhor, na nossa Constituição, o Senhor nos fez com faculdades que a imaginação é parte dela. Porque a imaginação também gera uma mente criativa. O que é uma mente criativa? A irmã está em casa, né? Ela tem uma mente tão criativa que ela transforma um arroz e feijão numa refeição, num banquete. Me entende? Ela vai fazer um bolo, o bolo fica... Porque ela pôs amor ali. Pão de queijo. Pão de queijo. Arroz com jiló. Nunca mais esqueço do arroz, que é uma delícia. Amados, a gente precisa pôr amor naquilo que nós estamos fazendo. Outro dia eu estava assim, meditando, no livro de Coríntios. Aí, presta atenção. Coríntios 11, 12, doutrina, palavra, ensinando sobre a ceia, sobre os dons. 1 Coríntios 11, 12. Aí o 14... tudo como põe em prática a doutrina, como é a ordem, a decência na reunião, no culto, tudo. Mas o que tem no meio de tudo isso? Capítulo 13. O que fala o capítulo 13 inteirinho? Sem amor, nada serei. Nada serei. Então como que a gente anula o amor, né? Dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos gestos, né? Então nós precisamos estar cuidando. E o primeiro ponto que eu queria destacar, nós não temos noção do poder dos nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles podem nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Queridos, cada pensamento, ele carrega uma carga espiritual. Eu sempre gosto de falar e vou falar mais uma vez. O natural aponta para o espiritual. E essa pequena carga espiritual, ela pode nos afastar ou nos aproximar do Senhor. Por isso que eu entendo a importância de aprendermos que, como discípulos de Cristo, nós precisamos entender que os nossos pensamentos sempre têm uma carga espiritual. Porque só Deus conhece os nossos pensamentos. Você sabia? Satanás não tem acesso aos nossos pensamentos. Só Deus tem acesso. E o Senhor sabe quais são os nossos pensamentos. Toda vez que eu penso isso, amados, me dá temor. Porque o pensamento, eu não estou falando nada. Você pode estar sentado agora e sua cabeça pode estar pensando 1 milhão de coisas. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus está sabendo. Eu não estou sabendo. Quem está do teu lado aí não está sabendo, mas o Senhor sabe. Por isso, a importância de a gente aprender
que todos os nossos pensamentos sempre têm uma carga espiritual. E Paulo nos explica isso com muita clareza. E ele fala acerca da presença do Espírito Santo agindo em nós e trabalhando na nossa mente e nas nossas emoções. Alguém pode ler Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6? Aí nós vamos ver Paulo tendo esse entendimento. Alguém achou? Romanos 8, 5 e 6. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pegaram? A mentalidade do Espírito Santo em nós é vida e paz. Mas aqui pende para a carne. Vocês percebem? Então nós precisamos entender que a nossa mente nunca está parada. Em todo o tempo... Permita me ler o 7 também? Pode ler. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Amém? Então a gente precisa entender que em todo o tempo, amados, é sério isso. Os nossos olhos estão trazendo informação para a nossa mente. Os nossos olhos estão trazendo para a nossa mente informações que geram pensamentos. Como que nós estamos lidando com isso? Porque esses pensamentos, eles geram observações, percepções, ideias, e numa velocidade tão rápida que às vezes nós mesmos não damos conta, mas está ali. Por isso que é importante a gente ter esse entendimento, que cada pensamento nosso carrega um poder espiritual. Mas eu estava orando em relação a isso, né? E Deus me mostrou algo interessante. Essa carga espiritual, esses pensamentos, eles nos puxam para perto de Deus, ou eles nos empurram para longe de Deus. E isso é sério. Sabe por que é sério? Porque o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Exatamente isso que eu estou falando. Porque pode ter luz que está brilhando, que não são luz, são trevas. Isso são pensamentos que vêm do inimigo. Domingo passado, ou retrasado, não me lembro agora, eu falei sobre os olhos maus. Vocês se lembram? Sim. E o Senhor Jesus chamou atenção para isso. Mas eu entendo que cada pensamento, cada imaginação nos capacita e nos fortalece a lidarmos com a realidade. Só que a gente tem um pensamento que corre por aí, que a gente tenta jogar para debaixo do pano a realidade. Amados, em nenhum momento o Senhor Jesus falou para a gente não encarar a realidade. Ele quer que a gente encare a realidade, porque a realidade, ainda mais se ela não for boa para nós, ela vai nos levar a nos aproximar mais dele. Mas também as realidades boas da nossa vida também precisam nos aproximar do Senhor e não nos afastar do Senhor. Ah, está tudo bem, não estou precisando orar, não estou precisando jejuar, não estou precisando de nada. Amados, nunca pode ter esse pensamento, porque sempre nós estamos precisando do Senhor. Em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo.
E aqui eu vejo assim, que a gente precisa aprender a olhar a realidade do nosso dia a dia, porque a realidade do nosso dia a dia está expressando se eu estou vivendo o reino de Deus na minha vida ou não. Se eu estou sendo um discípulo ou não. E aí eu queria destacar o segundo ponto, que é uma mente sem Deus. Uma mente sem Deus, ela tem uma tendência natural. Sabe qual é a tendência natural de uma mente separada de Deus? É caminhar para a morte. Chico, mas todos nós vamos morrer. Vamos, mas eu sei para onde eu vou. Eu vou para a glória. Não tenho medo da morte, que a morte vai me levar para o Senhor. Mas e quem está andando sem o Senhor? Para onde vai? Quando as pessoas acham que têm o controle dos seus pensamentos, elas acabam ficando refém dos pensamentos. Por isso, mas deixa eu dizer algo muito sério aqui. Por isso há tantas pessoas enfermas da alma, porque estão reféns dos pensamentos. Porque o pensamento sem Deus, ele vai acontecendo o quê? Você vai desacreditando. Aí a palavra de Deus já não toca mais, já não quebra mais. Lembra, eu citei aqui o Salmo 119, versículo 18. É tremendo. O salmista fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Mas quando eu não consigo ler, não consigo ver, porque meus pensamentos não alcançam mais a palavra. Aí tem algumas coisas que, por exemplo, eu marquei TV aqui, mas eu acho que nem é TV mais, né? Você sabe, vamos pensar TV, né? Por que a TV é atraente? Ou então, por que é atraente? Sabe por quê, queridos? Porque nos distrai. Alimenta a nossa imaginação. Vê aquele cara com aquele carrão, né? Aí eu quero o meu carrão. Então eu começo a lutar para ter o meu carrão. Aquilo que a minha mente está sendo alimentada vai determinar o meu pensar, o meu agir, o meu falar. Só que ao longo prazo, pensamentos, essa forma de agir vai ficando frágil, porque é como um castelo de cartas, ruim, não tem sustentação, não tem estrutura. E é justamente isso que Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso, a não mais viver como aqueles que estão longe de Deus. Por quê? Amados, é sério entender isso. Por que não podemos viver mais como o incrédulo? Porque o incrédulo, ele anda na inutilidade dos pensamentos. O pensamento fica vagando. Não estou preocupado com o que eu estou pensando. E aí ele fala, isto, portanto, Efésios 4, 17 e 20. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, aos quais, tornando-se insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendesses de Cristo. Vocês percebem a preocupação de Paulo? Amados, essa é a minha preocupação hoje. Nós precisamos estar atentos.
Porque quando a gente não controla a nossa imaginação, a gente não vigia os nossos pensamentos. O Senhor não nos criou para viver num mundo de fantasia. Pelo contrário, o Senhor nos criou para a gente ver a realidade. E Ele nos deu autoridade, nos deu santa intrepidez, coragem, ousadia, fé, para orar, clamar, quebrar as hostes do inimigo. Mas se a gente está vivendo, na imaginação, não vigiando os pensamentos, aí a gente começa a experimentar um descontentamento. E esse descontentamento, ele não passa. Você levanta de manhã descontente. Você vai dormir descontente. E a gente começa automaticamente a temer. Aí acontece uma bênção. Não vou falar para ninguém. Ô louco, aí vai ter inveja, vai ter ciúmes, vai contenda. Amados, conta as bênçãos. Conta, pois, as bênçãos. Vocês percebem? A gente precisa anular esses pensamentos da nossa mente. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Aqui, só para complementar, está falando de um esforço consciente de identificar pensamentos que muitas vezes são fortalezas que foram construídas ao longo das nossas vidas, com as quais a gente luta, mas que a gente precisa se esforçar para que a gente escravize o nosso pensamento. Sim. E não o contrário. Sim. Não que os nossos pensamentos nos escravizem. Porque se nós não escravizarmos os nossos pensamentos, eu até usaria outra frase, se a gente não desconstruí-los, eles vão nos dominar. Eu não sei se alguém já leu aquele livro Fortalezas da Mente. Ele é muito bom. Ele fala muito sobre isso. E esse detalhe, Marília, é interessante porque a gente não passa só a ter medo de tudo, mas a gente perde confiança e esperança. Porque a gente passa a ser dominado por um pensamento que não é nosso, mas um pensamento que foi lançado. Porque, como eu falei aqui, o diabo, ele não tem acesso aos nossos pensamentos, mas tem um detalhe. Ele sempre, quando ele lança uma seta na gente, ele lança na primeira pessoa. Aí a gente pensa que somos nós que estamos pensando. E a gente compra aquele pensamento. Por isso que ele fala que nós precisamos anular tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque Deus é maior. Deus é maior. Deus nunca desejou que a nossa mente seja dominada pelas nossas emoções, entregue ao desespero ou atormentada por desejos que nunca nos satisfaz. Eu citei agora há pouco, a imaginação de um carrão, Vamos pensar aqui. Quem não desejou ter um Opalão? Os mais velhos, Aquele Opalão Commodoro. O que é um Maverick hoje? É uma construção do passado. Desconstrua. Construa Fusca hoje. Mas vamos pensar hoje. Qual é o carro mais top hoje? Fala aí. Ferrari, Vai passar. Vai ficar uma desconstrução do passado. Camaro, que seja. A gente precisa entender que esses desejos, eles nunca nos satisfazem. Não precisa ir longe. Você pega a tecnologia, você compra um computador mais avançado que seja, daqui 3 anos ele já pede, você tem que mudar porque ele já não faz mais a atualização. Então não para, é assim.
O desejo de Deus, amados, é que a gente tenha uma mente permeada de pensamentos justos e verdadeiros. E essa foi a visão do profeta Jeremias. Alguém pode ler Jeremias 29:11? Porque olha o pensamento que Deus tem sobre nós. Essa foi a visão do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar fim que esperais. Aí vocês percebem a diferença? Deus quer dar algo que a gente deseja. E algo que vai ser tremendo. O inimigo não vai ter acesso, porque é o Senhor. E aí vem o terceiro ponto que eu queria destacar, e aqui é a importância. Somente Deus pode mudar nossa mente. Por isso que aquele texto de Romanos 12, ele é muito tremendo, né? Porque Paulo fala assim: transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Eu fico pensando assim, que sabedoria de Paulo. Porque Paulo está falando para mim e para você: você precisa renovar sua mente. Permitir que o Espírito Santo trabalhe. Não, mas eu cresci aprendendo assim. Queridos, a gente precisa se transformar. A gente precisa dar acesso ao Espírito Santo. Somente Deus pode mudar. Somente Deus pode anular esses pensamentos que durante anos o inimigo tenta jogar na nossa mente. Quando Deus está presente, os nossos pensamentos, a nossa imaginação começa a fluir um novo tipo de pensamento. Aí a gente consegue ter sonhos espirituais. A gente consegue ter pensamentos assim, poxa vida, pensamentos de paz. Por isso que, eu queria destacar essa manhã, amados, como que a gente está alimentando a nossa mente. Para onde a gente tem fixado o nosso olhar? A gente tem convidado o Espírito Santo para ministrar os nossos corações, para mostrar onde devemos olhar. Eu vejo que esses dias que nós estamos vivendo é um termômetro da nossa fé. Porque a nossa fé mostra como a gente tem alimentado o nosso olhar. Mais do que nunca, eu acho que posso estar equivocado, mas eu creio assim que nunca a gente recebeu tanta informação, né? Como a gente tem recebido, né? E como eu falei, full time, né? Porque antigamente a informação vinha ou por revista, ou por jornal, ou tinha que esperar o Jornal Nacional à noite, né? Agora não. Agora está ali. Está acontecendo a notícia, já está aqui. E interessante que muitas vezes são populares que estão colocando. Vocês já perceberam isso ou não? Não são canais de notícia. São pessoas que estão andando, estão vendo, estão filmando. Só que aí vem a minha pergunta. Como está o coração dessas pessoas que estão filmando? Qual o interesse em filmar uma situação dessa? Porque até os jornais tinham a decência, né, de não mostrar o corpo ou uma situação, uma pessoa acidentada, né? Hoje a turma filma sem filtro. Onde está o nosso coração nisso? A gente tem recebido tanta informação, e essas informações elas vêm com uma intenção de nos dominar e criar ansiedade no nosso coração. Como que nós estamos lidando com isso? Vamos ser sinceros. Como a gente tem lidado com isso? Porque tem duas situações para a gente lidar quando a gente recebe uma informação dessa. Ou a gente fica indiferente,
ou a gente ajoelha e começa a orar e clamar ao Senhor. É ou não é? Como a gente tem reagido? Eu não vejo uma terceira opção. Porque esses pensamentos, essas informações que vêm para dominar a nossa vida, trazer ansiedade, ela vem com outro poder também. Ela gera medo. Ou então desejos que na realidade a gente não pode concretizar. Nunca vai satisfazer. E Tiago, ele fala algo acerca dessa condição de uma mente dividida. Tiago 1, 7 e 8 diz assim, que uma pessoa que tem a mente dividida, né, não pense que alcançará o Senhor, que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então vocês percebem? A gente precisa entender e fazer da nossa mente uma habitação do Espírito. A gente precisa cada vez mais, amados, buscar o Espírito Santo. Porque quem convence acerca do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós precisamos desse conselheiro no nosso dia a dia. E aí eu pego assim, olha a mentalidade de Paulo, né? Quando ele fala acerca da mudança de mentalidade, né? Ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês entendem que às vezes a gente tem invertido isso? A gente está querendo experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não quer ter a mente transformada. Continua com pensamentos, ou com ações, ou com situações que nos afastam do Senhor, mas quer experimentar de Deus. Não tem como. É por isso que eu vejo que Tiago aqui, ele nos dá uma graça. Não pense que uma pessoa assim alcançará do Senhor alguma coisa. Não tem como. Deus não é homem para mentir. Ele é Deus de promessas, Deus de propósitos. Então, quando a gente entende que Deus está presente nas nossas mentes e na nossa imaginação, a gente expulsa cada crença distorcida, cada sentimento destrutivo, cada intenção pecaminosa, cada palavra ou pensamento que foi lançado contrário à vontade de Deus. Porque quando a gente tem a mente, o Espírito Santo nos ajudando, amados, a gente vai ver coisas erradas, vamos ver, mas na hora o Espírito Santo para de olhar para isso, para de se alimentar disso. Porque o diabo, ele continua fazendo como ele fez com Eva, ele vem com meia verdade. E aí você pensa que você está assistindo um filme, ou uma série, ou uma música que você acha que está agradando ao Senhor. Não está. Mas o Espírito Santo te alerta, porque você está em sintonia com Ele. Quando a nossa mente descansa no Senhor, as disposições que o inimigo tenta nos dominar, mudam. E a gente passa a ser cheios de amor, de alegria, de paz e de fé. Porque uma das coisas que uma mente acelerada, a primeira coisa que ela deixa de ter é fé. Porque não acredita mais no milagre. Não acredita mais no sobrenatural. E é muito triste isso.
porque nós servimos um Deus que move as águas ao nosso favor. Se for preciso, Deus abre o mar para a gente passar. O Senhor move as montanhas. O Senhor aplana os vales. Amém, queridos? E eu queria concluir e dizer para você assim algo que Deus tem falado muito no meu coração. Que para a gente ter a nossa mente e a nossa imaginação firmada em Deus, fortalecida em Deus, a gente precisa buscar o tempo todo o conselho do Espírito Santo. O tempo todo. E Paulo, ele nos aconselha com um conselho tremendo. O que a gente deve, como que a gente deve alimentar os nossos pensamentos? Então eu queria convidar você agora a abrir comigo em Filipenses, capítulo 4. Alguns já sabem até de cor, né? Mas, vocês percebem como é difícil a gente viver isso? Então, aqui é a chave. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa estar falando ao nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, né? Eu não sei como está a sua mente diante de tantos desafios. Eu concordo, a gente tem muitos desafios. Mas eu queria dar um conselho singelo. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? O quanto você tem buscado o Espírito Santo? Faz um exercício. Começa, sabe, aquela coisa assim, você está ali trabalhando. Porque se você falar para mim, mas eu tenho meus amigos de trabalho, tá? Mas se você está trabalhando e você está ali, ninguém vai achar ruim. Porque todo mundo está cantando a música da... né? Você está louvando. Ninguém sabe o que você está falando. Mas você está enriquecendo o teu espírito. Amém. Nós estamos vivendo dias, amados, que nós precisamos nos alimentar do Espírito. Nós precisamos colocar os dons em prática. Nós precisamos ser luz aonde quer que a gente esteja. E a gente permitir que o Espírito Santo nos use como luzeiros. Para isso, a gente tem que alimentar a nossa mente de fé, de esperança, ter uma palavra de amor, uma palavra de bênção. Esteja atento.